Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos estudar nessa aula sobre o rotacional de um campo vetorial. O rotacional e o que a gente vai estudar na próxima aula, que é o divergente, são formas ali de derivar campo vetorial, né? Cada um tem uma forma de você agrupar diferente as derivadas parciais, cada um tem uma explicação física para elas existirem, e é como se fosse o vetor gradiente lá de funções escalares. Função escalar, quando eu tinha uma função de várias variáveis e uma variável independente, a gente não tinha o vetor gradiente, que era derivar a função em relação a x, derivar a função em relação a y, derivar a função em relação a z, e esse era um vetor gradiente, que seria derivado de funções ali escalares, né? Lembrando, se eu tenho um campo escalar, o vetor gradiente vai ser um campo vetorial, vai ser uma função vetorial, tá? Agora a gente também vai ver a mesma coisa que a gente viu o vetor gradiente, mas agora com campos vetoriais. Não existe o vetor gradiente de campo vetorial, mas existe o rotacional de campo vetorial e existe o divergente que a gente vai ver na próxima aula de campo vetorial. O rotacional de um campo vetorial vai ser outro vetor, tá? A gente vai derivar uma função vetorial e vai encontrar um outro vetor. Já o divergente vai ser um número, vai ser um escalar. A gente vai derivar um campo escalar, um campo vetorial, desculpa, e vai cair no escalar. Okay? Que é o contrário do gradiente, né? O gradiente a gente pega um campo escalar e a derivada desse campo escalar, quando a gente acha o gradiente, na verdade é um vetor, é um campo vetorial, né? O divergente é o contrário, a gente calcula o divergente de um campo vetorial e o resultado é um escalar. E no rotacional a gente calcula o rotacional de um campo vetorial e o resultado também é um vetor, ok? Qual que é a explicação? Vamos começar. Qual que é a explicação física do nome? Por que chama rotacional? Por que chama rotacional? Aqui, ó. Para ter uma ideia, o rotacional é o seguinte, ele vai calcular se vai existir, qual que vai ser o nível ali de rotação de um corpo, por exemplo, quando a gente está estudando alguma mecânica de fluidos, né? Por exemplo, se aqui é um campo de velocidades de um fluido, e eu tenho um corpo nesse fluido, eu vou ver ali localmente a tendência que ele vai ter de rotacional ou não. Nesse caso aqui, desse campo vetorial, o que acontece? A gente vai ter vetores bem grandes quanto mais anda no x. Maior é o x aqui, né? Positivo, em módulo, vamos dizer assim, começa no zero. Né? Aí a gente vai ter vetores pequenininhos e vai aumentando os vetores conforme o x aumenta. Mesma coisa para cá, mas vai ser no sentido contrário. Né? A gente começa com vetores pequenininhos e vai aumentando cada vez mais os vetores conforme se afasta do eixo y. Então, quanto mais longe está do eixo y, maior o vetor. Se está para o positivo, o vetor está para cima. Se está para o negativo, o vetor está para baixo. E quanto mais perto do eixo y, menor o vetor. Se eu pegar um corpo aqui, o que acontece? Ele vai ter uma força muito grande sendo exercida nele aqui nessa parte e uma força menor sendo exercida nele nessa parte. Então o que acontece? Aqui tem uma força grande e aqui tem uma força pequena. O que acontece? Ele vai ter uma tendência de rotacionar. Então, por exemplo, nesse caso, o rotacional já não vai ser zero. Agora, se por exemplo, se eu tiver um campo de forças que vai ter a mesma força sempre, vamos supor que a mesma força sempre para cima, então o que acontece? Ele não vai rotacionar. Ele pode até rodar, eu posso ter um campo de força que ele roda, mas aí também vai ter um rotacional zero. Mas se ele rotacionar, aí eu vou ver qual que é o nível de rotação que ele vai fazer. Ou, por exemplo, se eu colocar aqui um corpo aqui também, aqui, ó, ele vai ter uma força pequenininha aqui nesse lado para cima, né, e uma força pequenininha nesse lado para baixo. Ele também vai ter uma rotação, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem uma rotação. Então, ele mede, o rotacional ajuda a medir qual que é a intensidade ali dessa rotação que o corpo vai fazer, por exemplo, se eu estiver aplicando num campo de velocidades de um fluido, tá? Vamos ver agora como que a gente calcula o rotacional. Vamos começar no R3, tá? Então, olha lá. Eu tenho um campo vetorial, lembrando que rotacional é rotacional de campo vetorial. Eu tenho um campo vetorial, F, que é o quê? Ele está num domínio definido em R3, opa, desculpa aqui, ó. Ele está num domínio definido de R3 para R3, tá? Então tem lá o x, y, z no R3 e eles vão levar na imagem. A imagem vai ter o P, que está multiplicando I, ou seja, vai ser o primeiro componente da saída. Vai ter a função Q, que está multiplicando J, que vai ser o segundo componente da saída, e vai ter o vetor R, né? Então, no caso, nossa função vai ser o quê? O primeiro componente vai ser P, o segundo componente Q e o terceiro componente R. Cada um desses são uma função que pega cada x, y, z e leva um valor que vai ser o componente.
Esse P é uma função que pega x, y, z e fala qual que é o componente x, né? Qual que é o primeiro componente, o componente i ali da saída do nosso campo vetorial. O que é uma outra função que fala o segundo componente, o R, como eu falei, é uma terceira função que vai falar qual que é o terceiro componente, tá? Aí é o seguinte, se P, Q e R, P, Q e R admitem derivadas parciais, então vamos supor que eu posso calcular a derivada parcial de P em relação a x, y, z, a derivada de Q também e a derivada de QR também. Então, P, Q e R admitem derivadas parciais. Então, o rotacional desse campo vetorial F, denotado por hot F, então se aparecer hot F, quer dizer rotacional do F. Lembra como que é, por exemplo, o gradiente? É desse jeito, né? Esse é o vetor gradiente, tá? Agora, o rotacional vai aparecer hot F, rotacional de F. Como que a gente calcula? Calcula dessa forma, assim. Vai ser a derivada parcial da função R. O R é a terceira função. Percebe que essa é a primeira, o Q é a segunda e o R é a terceira. A derivada de R, que é a terceira função, em relação a Y, que é a segunda variável, menos a derivada de Q, que é a segunda função, em relação a Z, que é a terceira variável, mais a derivada de P, que é a primeira função, em relação a Z, que é a terceira variável, menos a derivada parcial de R, que é a terceira função, em relação a x, que é a primeira variável, mais a derivada de q, que é a segunda função, em relação a x, que é a primeira variável, menos a derivada de p, que é a primeira função, em relação a y, que é a segunda variável. Né? Nossa, professor, essa formulazona aqui não é difícil de decorar? É difícil de decorar. A gente vai ver um jeito fácil de decorar ela, que é uma outra forma de enxergar ela. Só que é o seguinte, se você tem essa fórmula anotada, eu acho que é mais fácil você usar essa fórmula. E a gente vai ver uma outra fórmula que é mais fácil, acaba chegando na mesma coisa, tá? Só que eu acho que pensa um pouquinho mais, tá? Pensa um pouquinho mais nessa outra forma. Qual que é essa outra forma? É o seguinte, ó. Vamos pegar o F. O F eu já falei que é PQR, tá? Então o F, a saída do F vai ser um vetor de 3 componentes, porque a gente está pensando no R3. O primeiro componente, quem vai definir a função P. O segundo componente, quem vai definir a função Q. E o terceiro componente, quem vai definir a função R. E a gente tem esse daqui, ó. Esse daqui a gente vai chamar de vetor del, tá? Vamos chamar de vetor del, que vai ser o quê? O del x, del y, del z. Mas pera aqui, professor. É derivada de alguma coisa em relação a x. Do que? É exatamente isso. É derivada de alguma coisa em relação a x. Do que a gente vê depois, tá? Então, qual que é o vetor del? O vetor del é del x, ou seja, a derivada de alguma coisa em relação a x, del y, a derivada de alguma coisa em relação a y, del z, derivada de alguma coisa em relação a z. Aí a gente tem que o rotacional, esse x aqui quer dizer produto vetorial. Produto vetorial. O rotacional é o produto vetorial entre o vetor del e o campo vetorial, que é o PQR. Okay? O produto vetorial, então, entre o vetor del e o campo vetorial dá exatamente o rotacional. Okay? Vamos fazer a conta aqui, ó. Como que a gente calcula produto vetorial? Então é o seguinte, produto vetorial, essa é a forma de calcular produto vetorial, em vetores no R3, tá? A gente coloca na primeira linha IJK para mostrar. Quem tiver depois no final com I é o cara que vai estar no primeiro componente do vetor. Quem está junto com J é o cara que vai estar no segundo componente do vetor. Quem está junto com K é o cara que vai estar no terceiro componente do vetor, tá? Aí a gente coloca, depois do IJK, é assim que a gente vai produto vetorial. Depois do IJK, a gente coloca os componentes do primeiro vetor. No primeiro vetor não é o vetor del, que é o del x, del y, del z. Então na segunda linha a gente vai colocar del x, del y, del z. Tá? E na última linha a gente coloca os componentes do segundo vetor, que é o PQR. Aí a gente vai lá e calcula o determinante. A gente vai calcular o determinante daquele, ó, determinante dessa matriz que eu construí. Então sempre que eu vou fazer o produto vetorial entre dois vetores no R3, eu coloco IJK, é sempre IJK. A segunda linha vai ser os componentes do primeiro vetor, que eu coloquei aqui. E a terceira linha vai ser os componentes do segundo vetor, que foi o que eu coloquei aqui. Como eu calculo o determinante disso? Primeiro, calcular o determinante, você copia as duas primeiras colunas, aqui do lado, P e Q. Tá? Ó, a primeira coluna eu copiei aqui, a segunda coluna eu copiei aqui. E aí você pega e faz o seguinte, você pega
e pega a diagonal principal, você vai multiplicar, lembra de que como que é determinante? As diagonais principais você multiplica mantendo o sinal. As diagonais secundárias você multiplica trocando o sinal. Aí eu vou pegar, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, essa diagonal. O que, que eu vou fazer? Esse i quer dizer o quê? Que o componente o resultado aqui vai aparecer com o componente i. E eu vou derivar o quê? Derivada de r em relação a y. Então, no vetor i, vai aparecer a derivada de r em relação a y. Olha aqui, ó. No vetor i não tem a derivada de r em relação a y. Ok? Ó, já apareceu aqui, ó, derivada de r em relação a y. Por isso que eu vou juntar. Por isso que aqui é derivada de alguém. De quem? Eu vou ver, né, nessa linha. Derivada de alguém em relação a y. Derivada de quem? De r. Então, a derivada de r em relação a y vai estar no vetor i. A derivada de r em relação a y vai estar no vetor i. Vamos ver a outra diagonal principal, que é essa daqui, ó. A derivada de p em relação a z vai estar no j. A derivada de p em relação a z vai estar no j. E aqui, ó, a derivada de q em relação a x vai dar no k. A derivada de q em relação a x vai estar no k. E agora aqui, ó, nesse outro sentido, eu vou vir trocando o sinal, tá? Aqui, por exemplo, ó, a derivada de quem? De p em relação a y, mas é menos, porque eu troco o sinal. Menos a derivada de p em relação a y vai estar no k. Menos a derivada de p em relação a y vai estar junto com k. Esse outro aqui, ó, a derivada de q em relação a z, mas eu troco o sinal porque está no sentido da diagonal secundária. Menos a derivada de q em relação a z vai estar no i. Menos a derivada de q em relação a z vai estar no i. E para terminar aqui, ó, a derivada de r em relação a x vai estar no j, só que é menos. Menos a derivada de r em relação a x vai estar no j. Então perceba que se você só montar isso daqui, ó, vou até tirar aqui, ó, vou apagar essas linhas aqui, ó. Se você montar só esse determinante aqui, IJK, aí colocar del x, del y, dz, e colocar aqui o primeiro, qual que é o primeiro componente da f, aqui qual que é o segundo componente da f, aqui qual que é o terceiro componente da f, e calcular esse determinante, dá exatamente aqui essa fórmula, ok? A gente vai ver um exemplo, eu vou calcular dessa forma aqui e dessa forma aqui, e aí você vai ver qual que é mais fácil calcular. Eu acho que esse daqui é mais fácil, só que esse daqui é muito mais fácil você decorar, tá? Antes de ir para o exemplo, só relembrar de vetor gradiente. Eu vou relembrar uma coisinha de vetor gradiente, ó. Vou relembrar uma coisinha de vetor gradiente. Lembra aqui, ó, o vetor gradiente? O que é o vetor gradiente? Cuidado que o vetor gradiente eu posso calcular só de uma função escalar, tá? De uma função escalar. O vetor gradiente, eu não escrevo desse jeito aqui, ó, del f, e aí eu falo lá que a derivada da f em relação a x, derivada da f em relação a y, derivada da f em relação a z. Isso não é o vetor gradiente? Olha só como que eu posso enxergar isso daqui, ó. Eu posso enxergar dessa forma. Quem que é aqui o nabla? É o vetor del. O vetor del, vou colocar aqui o vetor del, que é o del x, del y, del z. Esse não é o vetor del, que é o nabla aqui? E ele não está aqui multiplicando, vamos dizer, entre aspas, né, a função f? Então, o vetor gradiente é o quê? É você pegar o vetor del e multiplicar por f. Multiplicar entre aspas, né? Porque aí fica o quê? Você faz uma distributiva. Del f del x, del f del x, del f del y, del f del y, e aqui del f dz, del z. Então perceba que o gradiente, o rotacional e o divergente que a gente vai ver na próxima aula são produtos entre o vetor del e nossa função. No caso, se a nossa função é escalar, só tem uma forma de multiplicar um escalar por um vetor, é fazer a distributiva, tá? Que é o vetor gradiente. Então, se a função f é um escalar, é um campo escalar, e eu fazer o vetor del vezes o f, vai dar isso daqui que é o vetor gradiente. Del f del x, del f del y, del f dz. Agora, se o campo f é vetorial, igual nesse caso, aí eu vou pegar o vetor del, que é esse daqui, e multiplicar pelo vetor f. Mas tem duas formas da gente multiplicar vetor. É o produto vetorial, que é esse que a gente acabou de fazer, que é o rotacional, ou eu posso pegar os dois vetores e fazer o produto escalar, que aí vai dar o divergente, ok? Então, no fundo, todos, gradiente, rotacional e divergente, é você pegar o vetor del e multiplicar pela f, né? No caso, se a f for escalar, só tem o vetor gradiente, mas se o caso o f for um campo vetorial,
Aí pode ser o rotacional no produto vetorial ou pode ser o divergente no produto escalar. Ok? Vamos lá então, um exemplo. Calcule o rotacional do campo vetorial. Olha só, f, x, y, z. Aí a gente diz o seguinte, ó, o p é x, y, que é o que está junto com i. O q é o z quadrado, que é o que está junto com j. E o r é o x quadrado z, que é o que está junto com k. Aí a gente quer calcular o rotacional. Eu vou calcular o rotacional primeiro por essa fórmula grandona, tá? Vamos calcular o rotacional por essa fórmula grandona. Então, vamos lá. Rotacional de f vai ser o quê? Vamos lá. O que está acompanhando o i? Vamos colocar lá. Derivada de r em relação a y. Então, eu vou lá no r, esse é o r, tá? Vou lá no r e derivo em relação a y. Aqui tem y? Não, só tem x e z, concorda? X e z em relação a y é o quê? É só constante. Então, essa derivada dá zero, ok? Del r, del y é zero. Porque eu fui lá no r, não tem y, então a derivada é zero, tá? Pensa, o p é tudo menos o i, tá? É tudo que acompanha o i. O q é tudo que acompanha o j. E o r é tudo que acompanha o k. Aqui não tem nenhum y acompanhando o k. Então, é só constante quando eu derivo em relação a y. É zero. Menos, agora eu vou derivar o q em relação a z. Onde que é o q? Ó, aqui é o q, tá? Derivada do q em relação a z. O q não é z quadrado? Qual que é a derivada de z quadrado em relação a z? É 2z. Ok? Isso daqui é junto com i, tá? Del r, del y, deu 0, menos del q, del z, deu 2z. Mas, vamos lá agora, o del p, del z. Del p, del z. O p é esse daqui. E eu quero derivar esse daqui em relação agora, em relação a z. Aqui tem z? Não, só tem x e y, é tudo constante. Então aqui vai ser o quê? Vai ser zero, tá? Vamos continuar. Agora eu quero o quê? Menos o del r, del x. Onde que é o del? Ó, o del r que tá aqui, ó. Del r, del x. Agora eu vou derivar isso daqui em relação a x. Aqui tem x, né? Qual que é a derivada de x quadrado em relação a x? É 2x. E esse z quadrado está multiplicando uma função que tem x. Então o z quadrado mantém. Por quê? Derivada de constante sozinha é zero. Mas quando a constante está multiplicando a constante mantém e eu derivo a função. No caso, em relação a y, aqui só tinha constante sozinha, a derivada deu zero. Agora, em relação a x, a constante z quadrado, constante entre aspas. Quando eu derivo em relação a x, o z quadrado eu considero constante. A constante z quadrado está multiplicando a função x quadrado. Então, o z quadrado manteve e eu derivei o x quadrado. E isso daqui acompanha o j, né? Ó, já calculei o dr, del y, dq, o dz, del p, del z, del r, del x. Mas agora falta o quê? Del q, del x. Qual que é o del q? Esse daqui. Del q, del x. Aqui tem x? Não tem. É tudo constante sozinho. A derivada de constante sozinho é zero. E o del p, del y? Aí a gente vai pegar aqui, ó. Del p, del y. Aqui o p. Derivada da p em relação a y. Qual que é a derivada desse daqui em relação a y? É o x vezes y. Se eu for derivar em relação a y, fica só a constante, né? Que fica só x. E isso vai estar junto com k. Então, o rotacional, no final, vai ser quem, ó? Vai ser 0 menos 2z é menos 2z, né? Menos 2zi. E aqui 0 menos 2xz quadrado dá menos 2x quadrado. Com esse mais fica menos. Menos 2xz quadrado junto com o j. E aqui mais com menos também dá menos xk. Né? Aqui deu 0 no primeiro por coincidência. Nem sempre vai ser 0 no primeiro. Pronto, essa é uma forma de representar o rotacional em função de i, j, k. Se eu quiser colocar o vetorzinho lá, os componentes do vetorzinho, eu posso colocar o seguinte, ó. O que está junto com i é o primeiro componente, que é o menos 2z. O que está junto com j é o segundo componente, que é o menos 2xz quadrado. E o que está junto com k é o terceiro componente, que é menos x. Pronto. Então, rotacional eu posso representar dessa forma, com i, j, k, ou eu posso representar dessa forma, só entre parênteses colocar quem que é o primeiro componente, o segundo e o terceiro componente do rotacional, ok? Olha só, essa fórmula, você viu que não é difícil usar essa fórmula. Você só tem que calcular as derivadas parciais e jogar aqui. Prestar atenção quem que é o p, quem que é o q, quem que é o r. O p é o primeiro sempre, o q é o segundo e o r é o terceiro sempre, tá? Bom, a gente calculou por essa fórmula, mas vamos pegar esse mesmo exemplo, ó. O mesmíssimo exemplo e vamos calcular com essa fórmula aqui, tá? Então vamos lá, o rotacional de f não é aqui, ó, o ijk, aí tem lá o del x e o del y e o del z, que são os componentes do vetor del.
E aqui eu vou colocar o P, Q e R. Né? Quem que é o P? O P é o XY. Quem que é o Q? O Q é o Z quadrado. Quem que é o R? O R é esse daqui, né? X quadrado, Z quadrado. E aí o que eu faço? Eu vou copiar a primeira linha, que eu vou calcular o determinante disso. E vou copiar a segunda linha, que eu também vou calcular o determinante disso. Então vamos lá calcular o rotacional da F. Vamos começar o seguinte, ó. Vamos pegar diagonal principal, não muda o sinal. Então vamos lá, começar aqui, ó. Eu quero derivar em relação a y. Derivar em relação a y o quê? Isso daqui, x quadrado, z quadrado, tá? Mas aqui não tem y, tá? Como que eu derivo uma coisa que não tem y em relação a y? Quer dizer que tudo é constante. Aqui não tem y, então quando eu vou derivar em relação a y, considero tudo constante, é zero. E esse zero vai acompanhar o i. Vai ficar zero i. Aí eu vou ter aqui, ó. E esse daqui, ó. Esse daqui. Mas eu vou derivar em relação a z o quê? O xy, tá? Derivada de xy em relação a z. Aqui tem z? Não, ó. Se eu estou derivando em relação a z, o x é constante, o y é constante, derivada de constante é zero. O zero vai acompanhar quem? O j. Mas e esse daqui, ó? Eu vou derivar em relação a x o quê? Z quadrado. Mas se eu estou derivando em relação a x, z ao quadrado é constante. Derivada de constante é zero. Esse zero vai acompanhar o k. Tá? Deu zero por coincidência, tá? Não vai dar zero sempre. Agora vamos na diagonal secundária. Só que na secundária a gente vai ter que colocar sempre o menos na frente, tá? Então na secundária você coloca o menos e aí você calcula a derivada. Se a derivada também deu menos, aí você junta com esse menos dá mais, tá? Mas sempre na diagonal principal você vai mudar o sinal. Agora essa primeira diagonal secundária aqui, eu vou derivar em relação a y o quê? O xy. Então vamos derivar em relação a y, xy. Derivada de xy em relação a y é só x. E esse x vai acompanhar o k. Menos, porque é outra diagonal secundária, eu vou derivar em relação a z. O quê? O z quadrado. Derivado em relação a z quadrado é 2z. E esse 2z vai acompanhar quem? O i. Falta só esse daqui que vai acompanhar o j, né? Que é a derivada em relação a x do quê? Do x quadrado 2z. Derivada de x quadrado z2, desculpa, z quadrado z2, né? Derivada de x quadrado z quadrado em relação a x vai dar o quê? Vou colocar o menos na frente, porque é diagonal secundária. Derivar vai dar 2xz quadrado, tá? Que é derivada em relação a x. Vai acompanhar quem? O j. Aí é só você pegar. Rotacional de f vai ser o quê? Vamos ver. Aí eu vejo todo mundo que acompanha o i. 0 com menos 2z. 0 com menos 2z dá menos 2z, né? Se tivesse mais coisa, aí você juntava, né? Tudo que tem i. No caso agora, tudo que tem j aqui e aqui. 0 menos 2xz quadrado. 0 menos 2x quadrado dá menos 2xz quadrado. Que é o que está acompanhando o j. E tudo que acompanha o k, que é 0 menos x. 0 menos x dá menos x. Menos xk. Né? É uma forma de representar, só que aí eu posso colocar também em função, colocar o parênteses e colocar primeiro, segundo, terceiro componente, igual eu falei. Mas deu igual, né? Menos 2z, menos 2xz quadrado, menos x. Vamos colocar lá? Menos 2z, menos 2xz quadrado e menos x. Deu exatamente igual. Essa daqui, você viu que fica mais fácil do que resolver essa. Eu acho, pelo menos. Não sei o que você acha. Coloca aí até na descrição. Qual que você achou mais fácil? Se foi desse jeito, com essa fórmula zona, ou desse jeito calculando determinante. Qual que você achou mais fácil? Só que, eu acho, apesar desse ser mais difícil, eu acho que esse é mais fácil de decorar. Né? Esse daqui, ó, é mais fácil de decorar do que essa fórmula zona aqui. Aí vai de você qual que você quiser usar. Você viu que a resposta é da mesma, usando aquela ou usando essa. Mas isso a gente calculou rotacional no R3. Como que seria o rotacional no R2? Então, se eu tenho um campo vetorial no R2, né? Ó, aqui, esqueci também do esse 2 aqui, ó. É um domínio do R2 para o R2. Né? Agora a gente só tem P e Q. Veja que nossa função f, ó. Nossa função f, o primeiro componente é P e o segundo é Q. Não tem mais o R, tá? Porque só está no R2. E vamos supor que esse P e Q também tem derivadas parciais. Então, o rotacional de f vai ser desse jeito aqui, ó. Rotacional de f vai ser del Q, del x, menos del P, del y, vezes o k, ok? Ó, vezes o k. Perceba o seguinte, ó. Por que que dá esse daqui? Perceba duas coisas. Primeiro, o i é zero e o j também é zero, porque se não tá, é zero, tá? Então, ou seja, se eu calcular o rotacional de uma curva no R2, o rotacional também vai estar no R3, porque olha só o K. Então, o rotacional já sei que é 0, 0 e alguma coisa.
ok? Essa alguma coisa, por que eu sei que esse alguma coisa está aqui? Porque está junto com K, e o K é o terceiro componente. Vai ser o quê? Derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, ok? Por que fica desse jeito? Vamos tentar explicar por que fica desse jeito. É o seguinte, ó. Vamos pegar lá a fórmula do rotacional do R3. Não é essa fórmula que a gente tinha lá? Que é o determinante disso daqui? Só que não tem R, então eu troquei o R por zero, tá? Troquei o R por zero. E aqui ainda tem o del Z. Só que quando eu vou derivar qualquer coisa em relação a Z, vai dar zero, porque aqui ó, só tem x e y, porque só está no R2 para R2, então aqui não tem Z, tá? Vamos calcular agora o seguinte, esse determinante, considerando aqui R0, porque a saída não tem mais o R, a saída é só duas dimensões, e a entrada também é só duas, né? Então quando derivar em relação a Z vai dar zero. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar a primeira e a segunda linha, del x, e você vai ver, se eu considerar essas duas coisas que eu acabei de falar, dá exatamente isso só no K. Olha aqui, ó. Vamos pegar diagonal aqui, principal. Derivada de zero em relação a y. Derivada de zero é sempre zero. Então aqui já vai zerar, tá? Aqui, ó, eu vou derivar em relação a z. Se derivar qualquer coisa em relação a z, já vai ser zero porque não tem z. Então derivou em relação a z, aqui também zerou. E aqui vai ter o quê? Vai ter a derivada de q, ó. Vai ter a derivada de q em relação a x junto com k. Ok? Essa tem. Essa tem derivada. Pode ser até zero, não sei. Mas tem derivada, né? Eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que for derivar em relação a z é zero porque não tem z. Então vai ser, como só tem x e y, então com certeza vai ser zero. E se eu pegar aqui, ó, diagonal secundária, o que a gente tem aqui, ó? Derivada de p em relação a y, só que eu troco o sinal, né? Derivada de p em relação a y tá junto com k. Esse daqui, ó, eu vou derivar em relação a z alguma coisa. Derivada em relação a z, nesse caso no R2 é zero. E aqui eu vou derivar o zero em relação a x. Derivada de zero sempre é zero. Ok? Então só fica isso daqui. Que se eu colocar o k em evidência, vai ficar o quê? Derivada de q em relação a x menos derivada de p em relação a y. Ok? Vezes o k. Ok? Por isso que é essa formulazinha. Vamos ver um exemplo no R2? Nesse caso aqui, ó, calcule o rotacional do campo vetorial. Esse campo vetorial, perceba que está no R2. Ó. Aqui, ó, esse daqui é o P, que é o x mais 5y. Esse daqui é o Q, que é x quadrado. Aqui, ó, a formulazinha do rotacional. Vamos calcular o rotacional, então? Então, o rotacional do nosso campo vetorial F vai ser o quê? Del Q, del x. Quem que é o del Q? Del Q é esse daqui, ó. Em relação a x. Vamos derivar isso daqui em relação a x. Derivar x quadrado em relação a x dá 2x. Menos agora del P dy. Vou derivar isso daqui, o P, em relação a y. Ó, o primeiro é x, que é só constante. Por que constante? Porque eu estou derivando em relação a y. É zero. 5y, derivada de 5y em relação a y, dá 5. K, pronto. Calculei o rotacional. Olha como que é fácil calcular o rotacional de uma função vetorial no R2, né? E se eu quiser colocar ele da outra forma, é só colocar o seguinte, ó. Você não pode esquecer que é 0 e 0. Começa com 0, 0. Porque o i não tem aqui, quer dizer que é 0 junto com o i, ou seja, o primeiro componente é 0. Não tem o j na fórmula, quer dizer que é 0 junto com o j. O segundo componente é 0. E aí, junto com k, é 2x menos 5. Okay? Então, só toma cuidado com isso. Essa é a fórmula do rotacional para função vetorial no R2. Não vai querer usar essa fórmula quando você tiver uma função vetorial no R3, tá? Cuidado. Se sua função vetorial está no R2, só tem P e Q, aí você usa essa fórmula, lembrando que só a componente K que vai ser não nula. O resto com certeza vai ser zero, e a componente K que pode ser diferente de zero. Você tem que calcular isso daqui para ver qual que vai ser, tá? E quando você for calcular o rotacional no R3, aí você tem que usar aquela fórmula zona ou o determinante daquele que eu mostrei, que são as dois métodos. Aí você escolhe qual que você quer, tá? Mas no R2 é essa daqui. E aí, antes de terminar a aula, vamos pegar alguns teoremas. Primeiro teorema fala o seguinte. Se o meu campo vetorial F é um campo conservativo, com certeza absoluta, o rotacional desse campo é zero. Né? Falar que o rotacional é zero, na verdade é zero, o vetor nulo. Ou seja, é 0, 0, 0. É tudo zero. Tá? Então, o rotacional vai ser o vetor nulo. Vai ser tudo zero, 0, 0, 0. Mas cuidado, que o contrário nem sempre vale. Se o rotacional é zero, eu não posso afirmar
que o campo é conservativo, tá? Se o rotacional for zero e tiver outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, aí eu posso falar que o campo é conservativo. Mas só se eu pegar um campo qualquer, viu? O rotacional é zero e eu não sei mais nada dele, eu não posso afirmar que o campo é conservativo, tá? Mas o teorema fala, se o campo é conservativo, eu sei que o campo é conservativo, então com certeza o rotacional é zero. Por quê? Porque é o seguinte, ó, se o campo é conservativo, não quer dizer que existe um vetor, uma função potencial, que o vetor gradiente dela dá exatamente o fzão, né? A gente viu. O que é um campo conservativo? É quando existe uma função potencial fzinha, uma função potencial fzinha, que o campo gradiente, ou seja, o vetor gradiente dessa fzinha dá exatamente o fzão. Como que é o vetor gradiente dessa fzinha? É o seguinte, vamos pensar no R2 que é mais fácil, depois você tenta fazer para o R3. É del f, del x e del f, del y, tá? Esse daqui é o vetor gradiente de qualquer função de duas variáveis. E a gente tem que o fzona vai ser igual a isso, porque se a fzona é um campo conservativo, tem uma fzinha, que quando você calcular isso daqui dá exatamente o fzona. Ou seja, a gente tem que o p da fzona é exatamente isso, e o q da fzona é exatamente isso. E aí, quando a gente for calcular o rotacional, lembra quando calcular o rotacional de uma função? Eu estou pensando no R2 aqui, tá? O rotacional de uma função no R2 não vai ser o del q del x menos o del p del y, não é isso daqui? K é o que a gente acabou de fazer, ó. Del q del x menos del p del y. Del q del x menos del p del y. Só que é o seguinte, o q já é o del f, um del f del y, ok? Que é o f da potencial. Então, quando eu tenho del q del x, o q sabendo que já é del f del y, então vai ser o quê? Del f del y já é o q. E aí eu vou pegar o q e derivar em relação a x. Ou seja, isso daqui, ó, essa fórmula do rotacional, se eu pensar no fzinha potencial dele, pensando que o campo é conservativo, tá? Eu estou considerando o campo conservativo. A gente tem que isso daqui vai ser o del f potencial, del y, del x. Por quê? Se eu pegar o f e derivar em relação a y, eu chego no q. E se eu pegar isso daqui e derivar em relação a x, é o que ele está pedindo, que é o q em relação a x. Mesma coisa que o del p del y. Se eu quero calcular o del p del y, o p já é a derivada da fzinha em relação a x, não é? O p já é o del f del x, ok? Se o campo for conservativo. E aí eu vou pegar isso daqui e agora derivar em relação a y. Então o del p del y, no fundo, é o del fzinha del x del y, k. Só que a gente tem que isso daqui são iguais, ó. Derivada de uma função em relação a y primeiro e depois em relação a x vai ser igual a derivada dessa função em relação a x primeiro e depois em relação a y. Isso daqui é igual. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou subtraindo duas coisas iguais. Quando eu subtraio duas coisas iguais, qual é a resposta? Zero. Então vai ficar zero junto com k. E eu já sabia que é zero no x, zero no y. Se for zero no k também dá um nulo. Então perceba, se eu considerar que o f é campo conservativo no R2, com certeza o rotacional é zero, tá? Dá para você provar no R3 também? Dá para você provar no R3 também. Não vou provar que está um pouquinho mais contra. Mas se você quiser, é o mesmo esquema, tá? Mas aí no caso o P vai ser o del F del X, o Q vai ser o del F del Y e o R vai ser o del F del Z. E aí se você colocar naquela fórmula zona, sempre, tanto o que está junto com I, o que está junto com J, o que está junto com K, são funções, são derivadas que são uma igual a outra. Então vai zerar o que está com I, o que está com J, o que está com K. Então, ou seja, sempre que um campo é conservativo, o rotacional é zero. Mas cuidado, se o rotacional for zero, não é certeza que o campo é conservativo. Um exemplo é essa função aqui, ó. Esse campo vetorial é o seguinte, é f de x, y aqui. Aqui a gente tem, junto com i, menos y sobre x quadrado mais x quadrado. Esse daqui é o p. E junto com jx sobre x quadrado mais y quadrado. Esse daqui é o q. Se você calcular o rotacional dessa função aqui, vai dar zero, ok? Se você calcular o rotacional, dá zero. Mas essa função aqui não é conservativa. Não é campo conservativo. Como que eu sei que não é campo conservativo? Um exemplo é, se eu pegar uma integral de linha dessa f aqui, ó, da f que está escrita aqui, ó, dessa f aqui, em relação a um gama, que vai ser a curva fechada. Seguinte, ó,
Se esse gama for a circunferência centrada na origem e de raio 1, por exemplo. Ok? Que vai ser essa daqui. X igual ao cosseno de t, y igual ao seno de t. E o t de 0 até 2π. Ok? Se você pegar essa integral dessa curva fechada no f, vai ser diferente de zero. E eu falei que todo campo conservativo, num campo conservativo, a gente viu que todas as integrais daquele campo sobre uma curva fechada sempre vai ser zero. Ok? Cuidado com esse teorema, que é o seguinte: se eu pegar uma integral de uma curva fechada e dar zero, não implica que o campo é conservativo, tá? Para provar que o campo é conservativo, eu tinha que mostrar que a integral de todas as curvas fechadas dá zero em cima daquele campo, tá? Mas, se eu pegar a integral de um campo vetorial em uma curva fechada e dar diferente de zero, eu posso afirmar com toda certeza que ele não é conservativo. Porque para ser conservativo, todas as integrais daquele campo sobre curva fechada dá zero. Se existe uma que não é zero, já não é conservativo. E nesse caso, se você calcular a integral de linha dessa função aqui sobre essa curva, não vai dar zero. Ou seja, ele não é conservativo, mas o rotacional é zero. Então perceba que se o rotacional for zero, não implica que é campo conservativo. Mas se for campo conservativo, com certeza o rotacional é zero, tá? Eu não vou fazer essa conta desses daqui, nem que o rotacional é zero, nem que essa integral de linha dá diferente de zero, tá? Isso daqui dá para fazer uma aula só com essas contas aqui, tá? Mas se você quiser tentar fazer essas contas em casa, tenta, depois eu faço uma aula e você confere as contas comigo, tá? Aí eu vou fazer uma aula só com essa função aqui, mostrando que o rotacional é zero e mostrando que essa integral de linha é diferente de zero. Mas, professor, você falou que se o rotacional for zero e eu não saber mais nada da função, eu não sei se ele é conservativo ou não, e você deu até um exemplo que o rotacional é zero e a função não é conservativa. Mas você falou que se o rotacional for zero e eu souber uma outra coisa do campo, dá para afirmar que é campo conservativo, que é o que a gente vai ver nesse teorema 2, que é o seguinte, olha só, vamos ler. Seja f, o f está definido em um conjunto D, o D contido no Rn, indo para o Rn, ou seja, a imagem, o contradomínio é o Rn, e o domínio, esse daqui é o domínio, tá? O domínio é algum conjunto dentro do Rn, tá? Esse é o domínio, o D é o domínio. Então seja f com esse domínio D. Um campo vetorial de classe C1. O que é classe C1? Ele tem derivadas parciais contínuas. Derivadas parciais contínuas. Ok? Mas aí tá aí, beleza. Para calcular o rotacional tem que ter derivada parcial. Senão, não dá. Como que eu calculo o rotacional? A fórmula do rotacional usa derivada parcial de alguma coisa que não tem derivada parcial. Aí beleza. Precisa das derivadas parciais. Definida no conjunto aberto D, sendo D simplesmente conexo. Então, olha só, se o D for aberto e for simplesmente conexo, o D é o domínio. Ó. Se o domínio for aberto e simplesmente conexo, aí eu posso afirmar que se o rotacional for zero, então F com certeza é campo conservativo. O que é um campo simplesmente conexo? Primeiro, para ser conexo, se você pegar dois pontos daquela região, você consegue fazer um caminho que chega naqueles dois pontos. Se você fazer, por exemplo, desse jeito aqui, ó, pega lá uma região aqui, ok? Se você pegar dois pontos, você consegue ligar. Isso é conexo, tá? Agora, se você pegar aqui, ó, uma região aqui e uma região aqui. Se você pegar... E aí tem que ser para todos os pontos, né? Porém, se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, você não consegue fazer um caminho que sai desse ponto e chega nesse só passando por pontos que está dentro dessa região. Então esse é conexo por caminhos. Esse não é conexo por caminhos, tá? Mas o que é simplesmente conexo? Simplesmente conexo é o quê? Tem que ser conexo, mas não pode ter furo nem buraco. Por exemplo, vamos ver uma coisa que não é simplesmente conexa. Se você pegar, por exemplo, uma circunferência e tiver um furo no meio, tem um furo lá no meio, tá?
Então lá no meio tem um furinho. Isso daqui não é simplesmente conexo. Não é simplesmente conexo. Se você pegar, por exemplo, uma coroa circular. Ó, isso daqui é uma coroa circular. Ok? Só vale essa parte aqui, tá? Essa parte aqui não está na região. Essa coroa circular não é simplesmente conexa. Por quê? Porque tem um furo no meio. Então, se tiver um furo, um buraco, no caso tem um buraco no meio. Um buraco ou um furo no meio, não é. Então, se você pegar uma região, um furo ou um buraco, não é simplesmente conexo. Ok? Agora, se você pegar, por exemplo, um semiplano, né? Se você pegar um plano, isso são simplesmente conexos, porque não tem furo. Isso são simplesmente conexos, porque é conexo e não tem furo, simplesmente conexo. Então é o seguinte, se o domínio da minha função vetorial for simplesmente conexo, ou seja, é conexo e não tem nenhum furo nem buraco, aí eu posso falar que se o rotacional for zero, então o campo é conservativo. Nesse exemplo aqui, o rotacional é zero, mas o campo não é conservativo. Mas o que a gente tinha? Se a gente pegar o domínio, qual que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função f vai ser o quê? Todo mundo do R2, eu posso pegar todo mundo do R2, menos o 0, 0. Por que eu não posso pegar o 0, 0? Porque se eu trocar o x e o y por 0, vai zerar embaixo aqui, vai zerar embaixo aqui. Então não pode zerar. Então é todo mundo menos o 0, 0. Então o meu domínio, se você ver, ó, ele tem um buraco aqui, ó, no 0, 0. Vamos fazer aqui o buraco? Tem um buraco aqui. No meu domínio eu posso pegar todo mundo do plano menos o 0, 0. Então tem um buraco no meu domínio. Esse buraco ali no domínio é o que faz ele não ser simplesmente conexo. E por isso que tem, nesse caso, o rotacional for zero, mas o campo não é conservativo. Agora, se eu pegar um exemplo de uma função, de um campo vetorial, definido num domínio aberto e simplesmente conexo, ou seja, que não tem furo nem buraco, aí com certeza, se aquele campo vetorial, o rotacional der zero, aí com certeza o campo é conservativo, tá? E tem até um nome especial para campos onde o rotacional é zero, que é campo, até esqueci o nome, campo irrotacional. O que é um campo irrotacional? Um campo, ó, vou até escrever aqui, ó. Campo irrotacional. Campo irrotacional. O que é um campo irrotacional? É um campo que o rotacional vai ser zero. Por que irrotacional? Porque quando o rotacional é zero, lembra que a gente não tem a rotação. Ou seja, irrotacional. Rotacional é zero, quer dizer que não tem rotação. Tanto é que perceba que o rotacional está zero, está ligado de certa forma com o campo conservativo. Porque todo campo conservativo, o rotacional não é zero? Sim. Agora, para o rotacional ser zero, ser campo conservativo, a gente tem que ser simplesmente conexo. Aí eu posso afirmar que todo campo que o rotacional é zero é campo conservativo, se for rotacional zero e o domínio for simplesmente conexo, tá? Mas todo campo conservativo tem um rotacional zero. E olha só, campo irrotacional quer dizer que ele não rotaciona, ele conserva o estado dele. Se ele conserva o estado dele, ó, campo irrotacional, não rotaciona. Olha a palavra, conserva o estado dele, ok? Olha, campo conservativo. Todo campo conservativo, rotacional é zero, ou seja, conserva o estado ali de rotação dele, né? Legal, já tá, as palavrinhas já estão fazendo mais sentido, né? A gente já tinha visto, né? Um campo conservativo, essa ideia, por que chama conservativo na física, né? Que conserva, por exemplo, se eu pensar em campos de força, né? Conserva a conservação da energia. Essa aula ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar sobre o divergente, né? Que é outra forma também de você calcular as derivadas aí, parciais de campos vetorial. E eu vou fazer uma aula também só fazendo as contas desse exemplo aqui, para você ver que esse é um campo irrotacional, que o rotacional é zero, porém não é um campo conservativo. Ficamos por aqui, abraços e bons estudos a todos.